graças ao avanço tecnológico, podemos nos encontrar aqui. E assim, darmos sequência a mais um tema da geometria analítica, como veremos na aula de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste a aula de hoje. Mas antes de iniciarmos com o tema, quero abrir um parêntese e dizer que estou com muita saudade de vocês, queridos alunos. Mas vamos que vamos. A aula de hoje possui como tema equação geral da reta. Equação geral da reta é o tema da aula de hoje. Sabe-se que toda reta R no plano cartesiano possui uma equação. E essa equação pode ser representada pela sentença matemática ax mais by mais c igual a zero. Ax mais by mais c igual a zero. Onde? Dois pontos. A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais e A e B não podem ser nulos ao mesmo tempo. Então, vamos aqui, entendendo melhor a definição aqui da equação geral da reta. A equação geral da reta é representada pela sentença ax mais by mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são números reais e o a e o b não podem ser zeros ao mesmo tempo. Ou seja, o a pode ser zero e o b não pode ser zero. Ou o b será zero e o a não poderá ser zero. Feitas essas considerações iniciais, é preciso relembrarmos a condição de alinhamento de três pontos e aplicarmos aqui para que possamos determinar a equação geral da reta. Então, nós temos aqui, conforme a definição, dois pontos conhecidos e distintos, que são eles xa, ya, o xb, o yb, e o terceiro ponto desconhecido, que é o ponto P, conhecido como ponto genérico e representado pelas coordenadas x e y. Feito isso, acrescentamos a coluna de unidade aqui, tornando essa matriz quadrada de ordem 3. E submetemos o determinante dessa matriz à condição de alinhamento de três pontos, ou seja, o determinante tem que ser igual a zero. Resolvendo essa matriz aqui, encontraremos a equação geral da reta, cuja fórmula é ax mais by mais c igual a zero. Para entendermos melhor a equação geral da reta, faremos alguns exemplos. Vamos ver aqui o primeiro deles. A equação geral da reta, que contém os pontos A, 1 e 2, ponto B, 2 e 0, é obtida igualando a zero o determinante da matriz formada pelas coordenadas dos pontos A e B. Então, aqui, vamos relembrar a definição da equação geral da reta. Nós temos aqui os dois pontos distintos e conhecidos, são eles 1 e 2, coordenadas do ponto A, 2 e 0, coordenadas do ponto B. O terceiro ponto, que é o desconhecido, nós representamos pelas coordenadas genéricas, x e y. Para resolvermos aqui, então, vamos completar a matriz
com a coluna de unidade para obtermos a matriz quadrada de ordem 3. E a seguir iremos resolvê-la, repetindo a primeira e a segunda coluna, igualando então o produto das diagonais a zero. Agora é só multiplicar. Vamos começar pela diagonal principal. Aqui vai zerar, aqui vamos obter 2x, aqui mais 2y, voltando, o sinal negativo deverá preceder a multiplicação dos elementos aqui da diagonal secundária. Aqui já vimos que vai zerar, aqui vamos ter como resultado menos 1y, e aqui menos 4. Terminada a multiplicação das diagonais, vamos agrupar os termos por semelhança. Vimos aqui que o 2x não tem nenhum outro elemento semelhante a ele, portanto, permanece 2x. Já esses dois aqui, eles podem ser reduzidos, resolvendo a adição algébrica aqui. Mais 2y menos 1y vai dar mais 1y. O menos 4, como não tem nenhum outro semelhante a ele, é conservado aqui. Terminamos aqui ao encontrar a equação geral da reta, que é 2x mais 1y menos 4 igual a zero. Vamos ver agora o exemplo número 2. Ele traz uma novidade aqui. Vejamos. Encontrar o valor de m para que o ponto P, representado pelas coordenadas m e 4, pertença à reta R, cuja equação é 2x mais y menos 3 igual a zero. O que nós percebemos aqui com relação ao primeiro exemplo? No primeiro exemplo, nós conhecíamos as coordenadas e buscávamos encontrar, determinar a equação geral da reta que passava por aqueles dois pontos, A e B. Aqui, nós conhecemos a equação geral da reta e conhecemos o ponto P em partes, porque nós só conhecemos a ordenada, não conhecemos a abscissa. E queremos saber qual será o valor de m, de modo que esse ponto P pertence a essa equação dada aqui, ó, 2x mais 3, 2x mais y menos 3 igual a zero. Simples, bem simples. O que devemos fazer? Devemos utilizar aqui o processo da substituição, e vamos substituir as coordenadas nas suas respectivas aqui na equação geral já conhecida. Ou seja, o m é o x, o 4 é o y. Analise aqui na equação geral. Onde tiver x, eu irei substituir por m, e onde tiver y, eu irei substituir por 4. Então, será assim, 2 vezes m, mais o valor do y, que é 4, menos 3, igual a zero. Resolvendo aqui, teremos 2 vezes m, 2m, mais vezes mais 4, menos 3, igual a zero. Aqui eu percebo já a existência de uma equaçãozinha do primeiro grau. Já vou reduzindo aqui, vai ficar 2m, mais 4 menos 3, mais 1, igual a zero. Então, resolvemos a equação de primeiro grau, deixando no primeiro membro somente os termos com incógnita, então vai ficar 2m. Iremos transportar o termo independente para o segundo membro com o sinal trocado, então virá menos 1. E resolvendo isso aqui, nós teremos m, que é igual a menos 1 sobre 2. Então, a pergunta é a seguinte: encontrar o valor de m, ou seja, qual é o valor de m para que o ponto P, expresso por m4, pertença à reta R, cuja equação é 2x mais y menos 3 igual a zero. Acabamos de descobrir aqui. Então, o ponto P, ele é representado pelas coordenadas
menos meio e 4. Possuindo essas coordenadas, o ponto P pertence a essa equação aqui, ó. Pertence a essa reta, a essa equação que representa a reta, cujo ponto P, menos meio e 4, pertence à reta R. Vamos agora resolver o terceiro exemplo. Olha que interessante é esse terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo, ele nos apresenta duas retas. A reta R, cuja equação que a representa é dada por x menos 2y menos 1 igual a 0. E a reta S, representada pela equação 2x mais 2y menos 8 igual a 0. E nos informam que essas duas retas, a reta R e a reta S, se encontram no ponto P, cujas coordenadas são genéricas. Olha aqui, ó. O P possui abscissa x e ordenada y, ou seja, não conhecemos nem o x nem o y. E pede para determinar as coordenadas do ponto P. E agora? O que nós devemos fazer? Bom, nós temos duas equações, sabemos que elas se encontram num determinado ponto, então vamos submeter essas duas equações a um sisteminha. O sistema resolve isso aqui tranquilo para nós. Então, olha só, x menos 2y menos 1 igual a 0, que é a equação da reta R, e 2x mais 2y menos 8 igual a 0, que é a equação da reta S. Resolvendo esse sisteminha aqui, utilizando a regra da adição, o método da adição, melhor dizendo, nós iremos cancelar esses termos opostos aqui, ó, cancelando o menos 2y com o mais 2y, e vamos somar aqui o que sobrou. 1x mais 2x, 3x, menos 1 adicionado ao menos 8, nós teremos menos 9 igual a 0. Novamente, aqui a equaçãozinha do primeiro grau, deixando o termo coicônita no primeiro membro e o termo independente no segundo membro com o sinal trocado. Então, agora nós temos 3x que é igual a 9. Sabemos que isso aqui nada mais é do que 3. Bom, já percebo que eu encontrei a abscissa do ponto P. Falta encontrarmos, então, a ordenada, que é o y. Nós podemos pegar quaisquer uma das duas equações que representam as retas R e S, respectivamente, e fazer a substituição do x, porque nós já conhecemos o seu valor. O seu valor nós acabamos de determinar aqui, que é 3. Então, vamos pegar a equação que representa a reta R, por ela aparentemente ser a mais simples, mas tanto faz, você poderá pegar qualquer uma delas, e fazer a substituição. Onde tiver x, eu irei substituir pelo valor encontrado aqui, assim. Então, vai ficar 3 menos 2y menos 1 igual a 0. Agrupando aqui, olha, pessoal, 3 menos 1, eu vou ter 2, vai ficar 2 positivo. 2 menos 2y igual a 0. Resolvendo aqui, menos 2y igual a, passando 2 lá para o segundo membro, automaticamente ele vai com o sinal trocado. Então, eu tenho menos 2y, que é igual a menos 2. Resolvendo ainda, continuando. Menos y, que é igual a menos 2 sobre 2. Menos y, então, igual a menos 1. Logo, o y, então, será igual a 1. Encontramos aqui, então, o que o exercício nos propõe, que é descobrirmos as coordenadas do ponto P, de modo que o P seja um ponto que pertença à reta R e pertença também à reta S, ou seja, ele é um ponto de intersecção entre a reta R e a reta S. Logo, podemos afirmar que o P possui como coordenadas 3 e 1. Então, pessoal, vamos ao quarto e último exemplo da equação geral da reta.
Esse é um dos meus favoritos, portanto, não poderia ficar para trás. Vocês sabem que a minha opinião com relação à representação gráfica do enunciado de uma questão, como ele favorece na interpretação, favorecendo também o êxito na resolução. Vejamos. Considerando um triângulo com vértices A, 2 e 2, B, 2 e 4 e C, 4 e 1. Determinar a equação geral da reta, que contém o ponto médio do lado AB e o vértice C. Vamos traduzir, então, isso aqui para a linguagem matemática. Nós temos aqui a representação gráfica desse triângulo ABC, cujo vértice são o A, 2 de x e 2 de y. Está assinalado aqui o ponto A. O ponto B, 2 de x também e 4 de y. Aqui está o B. E o C, 4 de x e 1 de y. Aqui está. O exercício, ele nos pede que seja encontrada a equação geral da reta, considerando o ponto C, expresso por 4 e 1, e o ponto médio do segmento AB. Então, para isso, nós vamos fazer os cálculos aqui, ao lado. Eu, cuidadosamente, fiz antecipado aqui, como vocês podem ver com essa linha rosa aqui. Eu já tracei a reta saindo do vértice C e chegando aqui ao ponto M, que é o ponto médio do lado AB. Vejamos aqui o cálculo, então, das coordenadas do ponto M. Nós sabemos que para encontrar o ponto médio, nós devemos somar a abscissa com a abscissa e dividir por 2, e a ordenada com a ordenada e também dividir por 2. Então, a abscissa do A é 2 e a abscissa do B, 2 também. Somando e dividido por 2, teremos xm, então, será 4 por 2, xm, então, igual a 2. Deixa esse resultado aqui por um instante. Vamos procurar, então, a ordenada do ponto médio M. YM é igual à ordenada do A, que também é 2, mais a ordenada do B, que é 4, dividido por 2. Logo, teremos para a YM 2 mais 4, 6, 6 por 2, 3. Então, encontramos as coordenadas do ponto médio M, que são 2 e 3, o que é verificado aqui na gravura também. Veja só, o 2 do X até o 3 do Y. Aqui está o ponto M. Então, voltando ao enunciado da questão, ela nos propõe que seja encontrada a equação da reta que define esses dois pontos, a equação da reta que contém esses dois pontos, o ponto M, que nós acabamos de encontrar suas coordenadas, e o ponto C, expresso por 4 e 1. Então, aqui aplicando a teoria, nós vamos utilizar os pontos 2 e 3, 4 e 1, são os dois conhecidos e distintos, né? E acrescentamos, então, o ponto genérico x e y. Não podemos esquecer de completar essa matriz com a coluna de unidade, tornando-a quadrada na ordem 3. E resolvemos, repetindo a primeira e a segunda coluna. Claro que igualando o determinante a zero, pois os 3 pontos pertencerão a uma mesma reta. Então, seu determinante tem que ser igual a zero. Calculando aqui o produto das diagonais, nós teremos, começando aqui pela principal, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3, 3 vezes x, 3x, mais 3x. 1 vezes 4, 4. 4 vezes y, 4y. Terminamos a principal, vamos voltar aqui com a diagonal secundária. Não esquecendo de distribuir o sinal negativo aqui,
né? Sinal negativo vem antecedendo o produto dos elementos dessa diagonal secundária. Então, vai ficar aqui menos x, aqui menos 2y e aqui menos 12. Tudo isso igual a zero. Agora, nós iremos agrupar os termos semelhantes para reduzir aqui. Nós percebemos que o 3x pode juntar-se com esse 1x aqui, negativo, que vai resultar em 2x. O 4y junta-se ao 2y negativo, portanto, teremos 2y. O 2 juntará, então, com menos 12, resultando em menos 10, igual a zero. Pronto, encontramos aqui a equação geral da reta, que contém os pontos 2 e 3 e o ponto 4 e 1. Pessoal, essa questão aqui é bastante interessante também, porque nós não havíamos visto ainda a possibilidade de encontrarmos uma equação equivalente. É que nem todos os cálculos sugerem ou é possível que se encontre a equivalente. Muito já está na sua forma reduzida. Então, aqui nós percebemos que todos os elementos dessa equação possuem um divisor comum, que é 2. Então, nós faremos o seguinte: vamos dividir todos os elementos, o coeficiente do x, o coeficiente do y e o termo independente, por esse divisor comum, que é 2, né? Dividindo aqui por 2. E vamos obter uma nova equação, porém equivalente a essa equação encontrada. Então, fazemos 2x dividindo por 2, x, mais 2y dividindo por 2, y, menos 10 dividindo por 2, menos 5, igual a zero. Então, aqui nós teremos duas equações que aparentemente são diferentes, né? Mas são equivalentes, que servirão como resposta correta. Aí vocês poderão perguntar, mas qual das respostas eu devo considerar como correta? Como eu já disse anteriormente, ambas estão corretas. A necessidade de se analisar a equação encontrada com a equação equivalente é que vocês constantemente são submetidos a avaliações externas, e essas avaliações normalmente possuem questões de múltipla escolha, e você precisa saber disso aqui, porque pode ser que você encontre essa equação e ela não venha lá nas suas opções de escolha, de resposta correta. Aí você tem que saber que a equação que está lá é a equação equivalente da equação que você encontrou. Para isso, você deve ater-se a todos os termos da equação encontrada e verificando se há um divisor comum entre os três termos, o termo x, o termo y e o termo independente. Caso haja, basta você efetuar a divisão de cada um dos termos por 2, que você estará encontrando a equação equivalente, ok? Bom, pessoal, terminada a aula expositiva, agora é com vocês. Acessem a plataforma GR8, baixem os arquivos e resolvam as atividades. Lembre-se, para o aprendizado matemático é necessário 50% de atenção mais 50% de resolução. Em caso de dúvida, entre em contato pelas minhas redes sociais. No Face, Deni Ribeiro. Pelo Insta, a Denise Ribeiro ou o Gosto do Saber. Ou ainda pelo WhatsApp. Um grande abraço.